Evangelho a gente tem tomado às vezes como reflexão apenas, né, e não como uma medida prática, terapêutica, né, uma metodologia também de autoconhecimento e autodesenvolvimento das potencialidades espirituais que nós temos. Desenvolver-se, né, passa, né, por esse exercício das virtudes que o Evangelho nos sugere. Emmanuel diz que é nesse exercício do bem que a gente dinamiza e harmoniza a mente. Então não é algo que trabalha só no aspecto dos sentimentos. A prática do bem organiza o funcionamento mental, porque nos põe em sintonia com o equilíbrio do universo, nos põe em sintonia com Deus. Toda a ação no bem nos conecta ao bem maior. Então, nos conecta, né, à providência de todas as coisas, gerando um equilíbrio geral. Às vezes a gente tem posto de lado, né, como uma ação sem significância, né? Isso passa porque a gente desconsidera a nossa natureza interior. A gente vai trazendo alguns temas e a gente começa a perguntar quem nós somos, Deus. Ou o que somos nós. A gente pode dialogar, ver, se quiser participar. O que somos nós? Já que o tema é você, né, você e você mesmo, quem é você? Geralmente, quando nos faz essa pergunta, a gente traz um pouco, né, o nosso nome, né, a nossa profissão, né, que pode evocar a terra onde nascemos. Eu sou, né, cearense, né, eu sou sulista, né, sou maranhense, né, eu sou uma mistura, né, nasci no Ceará, cresci no Maranhão, voltei de novo. Então a gente se identifica, né, com o contexto desse nosso nascimento, local aonde a gente cresceu, a profissão que a gente assumiu, né? Mas será que isso de fato somos nós? Você fez para falar? O que a gente somos nós, o que a gente memoriza são os momentos, né? O que a gente memoriza são os momentos, é aquilo que de fato a gente dá conta, né? É aquilo que de fato a gente percebe, porque há muitas coisas em nós imperceptíveis a nós mesmos. Há muito saber em nós desconhecidos de nós mesmos. Há muito do que somos que nós não conhecemos. Só 800, a Inês contou, são 800 encarnações a dela, né? Então a gente, em algum momento, apreende, né, a aparência, né? Platão já refletia isso, né, que a gente vivia no mundo da aparência, existia o mundo da essência, que ele chamava o mundo das ideias, né? Então, trabalhava a ideia de essência, né, e de aparência, né, uma idealização de um mundo da qual a gente tinha vindo, que era o mundo essencial, o mundo verdadeiro. Tínhamos mergulhado, né, numa caverna, né, onde a gente via as coisas apenas por uma fresta que projetava a sombra de tudo que estava lá fora.
E aí tudo que a gente entendia do mundo era através das sombras que eram projetadas dentro da caverna. Então, para todos nós estamos dentro dessa caverna. E aí a gente está confundindo a sombra das coisas com as coisas mesmas. A aparência com a essência. Porque nós fizemos um trajeto. Né? Um trajeto do mundo da essência para este mundo, em algum momento, dos sentidos. Os sentidos não dão conta da realidade total. Mas isso não está só em Platão, isso também está nos Vedas, na filosofia indiana, isso também está nas religiões do Egito, né, e isso chega, né, até nós também com a dimensão que o Espiritismo vem nos trazer. Ou vem reviver, né, não vem revelar em algum momento, vem confirmar, né, essa verdade. Confundimos, né, o que é transição e o que é permanente. O que permanecerá nesse trajeto que a gente tem feito e aquilo que a gente vai ter de modo momentâneo, que vai ser de uso, mas não de uma permanência. E em essência, nós estamos dando este nome, estamos chamando de espírito, que os próprios espíritos, explicando a Kardec, né, não tinham terminologia para aprofundar a essência disso, ou seja, a essência do que nós somos. Nós não tínhamos terminologia ainda adequada, e aí por isso que eu me referi ao tema, né, que a gente chama de espiritualidade, como o tema é proposto pela espiritualidade. Nós temos usado em algum momento a terminologia espiritualidade para muitas coisas. A gente tem usado espiritualidade para falar, às vezes, do conjunto dos espíritos que nos auxiliam. Isso pode ser um conjunto de todos os espíritos, né? A gente ainda está num mundo da dualidade, né? Espírito e matéria, né? O que seria de fato a espiritualidade? O que seria espiritualizar-se? Vou deixar no ar, né? Espiritualidade, pode falar. A forma que interage com o meio ambiente. Forma como eu interajo com o meio ambiente e com as pessoas, né? Uma ideia de uma visão cósmica também, né? De tudo em tudo, né? De uma relação. Eu trouxe esse poema para a gente entender um pouco esse trajeto do qual a gente está falando e como essa ideia está presente em várias culturas, né? Essa ideia de que a gente partiu de um lugar para um outro, né? De que a gente veio de uma dimensão para outra, né? Então ela está presente em várias culturas e em várias religiões. E aí eu trouxe um poema para a gente pensar isso. Desde que chegastes ao mundo do ser, uma escada foi posta diante de ti, para que escapasses. Primeiro foste mineral, depois te tornaste planta, e mais tarde animal. Como pode isso ser segredo para ti? Finalmente foste feito homem, com conhecimento, razão e fé. Contempla o teu corpo, um punhado de pó.
vê quão perfeito se tornou. Quando tiveres cumprido tua jornada, de certo, hás de regressar como anjo. Depois disso, terás terminado de vez com a terra, e tua estação há de ser o céu. Rumi. Rumi é um poeta do século XVII, antecedeu Leon Denis, que tem uma frase quase igual quando está falando do desenvolvimento do espírito através dessa experiência dos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, hominal e angelical. Essa é a mesma concepção do espiritismo que está presente na filosofia sufi do poeta Rumi, que em algum momento influencia um outro poeta e pensador do Líbano chamado Khalil Gibran, que traz também muito presente essa linha filosófica. O que é que vimos aqui? Aqui Rumi começa a descrever essa jornada, né? Essa ideia de que viemos de um lugar e transitamos nessas estações. Porque, né, fizemos este caminho, ainda estamos entendendo. Rumi tem um poema que ele diz assim: por que descemos tanto? Por que mergulhamos tanto? Para que mergulhamos tanto? Então há uma experiência nos colocada dentro dos planos divinos que nos convidou para essa experiência na matéria como um plano de desenvolvimento e de aprendizagem. Nós estamos nesse processo. Mas essa transição, né, diz Allan Kardec, quando está discutindo a origem do mal, deixa vestígios em nós, gera aprendizagem, mas influencia até hoje o nosso comportamento. Os instintos adquiridos nessas experiências deixaram vestígios em nós que ainda estamos nos libertando na etapa hominal em que nos encontramos, que influencia a nossa mente, que influencia a nossa moral, que influencia a maneira de lidarmos com o outro. Os instintos de conservação, em algum momento, nos leva algumas pessoas a um comportamento de defesa exacerbada, a um medo do outro, a uma proteção do seu território, a uma proteção igualmente do seu corpo, quase de modo instintivo. Esse mesmo tema, né, é desenvolvido no Evangelho, quando o Espírito, não lembra o nome, está tratando do tema do amor e da influência dos instintos. Ele diz: no princípio, né, temos apenas instintos, depois temos sentimentos, e o amor é o ponto central do sentimento. Trata desse processo de desenvolvimento, né, de purificação, digamos, às vezes de disciplinamento de alguns aspectos que adquirimos nessa jornada. Esse tema é também tratado como o tema da queda. Em algum momento foi representado como um estado de harmonia em que nos encontrávamos e mergulhamos para uma experiência mais dramática. É
contada, por exemplo, como a história de Lúcifer, que sai, né, da condição de luz e se rebela, né, contra o céu e mergulha para uma experiência na terra e domina, né, a terra. Pode ser também a experiência, né, da expulsão do paraíso. E Jesus conta mais especificamente essa trajetória, né, umas das interpretações que podemos dar, porque as parábolas podem variar em todas as suas interpretações, na história do filho pródigo, que sai do regato do pai e vai para a experiência do mundo, depois regressa ao seio do pai novamente. Quando tiveres cumprido a tua jornada, de certo has de regressar como anjo. Então nós contamos essa experiência de queda e de ascensão novamente em várias culturas. Trazemos em algum momento em nós, né, a marca desse mergulho que nós fizemos, dessa experiência espiritual que nós estamos fazendo, para desenvolver essas nossas habilidades. É lógico, né, na história de Lúcifer, né, que um anjo não se rebelou contra o céu. Seria colocar uma instabilidade no plano evolutivo. Porque se um anjo é um ser que adquiriu, né, esse estado de pureza relativa, e é possível se rebelar contra Deus, ou ter os sentimentos de ciúme e de inveja, qualquer outro anjo que esteja lá pode fazer o mesmo, ou pode estar fazendo o mesmo nesse tempo. Porque só um, né? Então é um símbolo, né? É uma história, uma parábola contada para representar em algum momento este mergulho que nós temos feito. Pietro Baldi traz esse mesmo tema no seu livro A Grande Síntese. Essa ideia, né, que nós, o espírito em sua essência, mergulha numa experiência vibratória. Quando a gente fala de mergulho, né, é nessa experiência vibratória mais densa, para construir um processo de crescimento e aperfeiçoamento. E aí ele vai partir do estado mais simples que o livro dos Espíritos diz, né, da simplicidade e da ignorância, né, com os corpos mais simples da natureza. O livro dos Espíritos diz que esse processo se dá do átomo ao arcanjo, de uma experiência de gestão dos corpos mais simples e daquele mundo vibratório mais simples a uma experiência evolutiva mais profunda, no estado angelical. Uma vez lá, né, nessa ascensão, não há mais queda, tá? Essa morada que ruímos, né? Chegamos na estação chamada dos céus, que não é um lugar, né? A gente está desconstruindo essa ideia de um estado de bem-aventurança ou do reino dos céus enquanto lugar, apesar de ser difícil para nós essa desconstrução, porque mesmo no meio espírita a gente fica sonhando em ir para o nosso lado, desencarnar e ir para o nosso lado. Não vai para o céu, diz, não, a gente diz, não existe céu, né? Mas existe o nosso lar, que a gente tem como quase um céu dos espíritas, né? Tamanho foi a influência que a obra do Chico
teve, né, na nossa mente. Então, em algum momento a gente faz uma transição, né? Transfere o reino dos céus, né, católico, protestante, para uma cidade espiritual, uma organização, né, quase perfeita, com espíritos muito evoluídos, nos assessorando, né, com muito trabalho, mas uma dinâmica, né, que para nós, né, estamos vivendo, e principalmente vivendo todos os conflitos que estamos vivendo nessa terra, é quase um céu. Então a gente tem a tendência de aproximar as coisas, apesar de, né, Jesus ter repetido que o reino dos céus é um estado espiritual e não um lugar. O reino dos céus está dentro de vós. Então é um estado de espírito, é uma condição espiritual que está em nós. Por estar em nós, deve ser buscado em nós. Porque a outra tendência, né, do campo dos sentidos, e essa trajetória de que a gente fez e que também nos marcou muito, é a gente achar que o conforto, que o bem-estar, né, é algo essencialmente externo, que a segurança é algo essencialmente externo. Isso também, né, são os vestígios dessa nossa trajetória. Em algum momento, nos acostumamos muito aos sentidos e ao conforto dos sentidos, e não cansamos de querer alimentá-los continuamente, de cuidar deles continuamente, cuidar das suas carências continuamente. A filosofia indiana traz parte do nosso processo de crescimento, passa por esse processo de educação dos nossos sentidos e da não submissão do espírito aos sentidos, mas o contrário. Em algum momento, né, a gente tem se fartado de sentir coisas. Estava numa palestra e uma pessoa disse assim, é como se estivéssemos viciados em matéria, viciados dessa experiência. Em algum momento a gente precisa entender e desvincular de algumas coisas, é aí que entra Kardec, que foram essenciais numa determinada fase de transição que nós passamos. Porque Kardec faz uma reflexão profunda sobre a origem do mal. Ele diz assim, ele começa perguntando, quem criou o mal? Ele diz, tudo que existe, Deus, foi Deus quem criou. Ele começa a repetir. Ele diz, será que Deus criou o mal? Ele diz, mas Deus é essencialmente bom, justo, amoroso, então não criou o mal. O mal é nossa criação, diz Kardec. Diz, mas se Deus não criou o mal, criou a criatura que criou o mal. Então ele diz, e por quê? Aí ele chega nessa transição e chega à conclusão de que o mal, né, é uma ação praticada fora de um tempo. Um instinto que foi útil num determinado estado de desenvolvimento, a agressividade do animal, protegendo a si mesmo e o seu clã. Hoje, não é mais necessário. Naquele estado em que se encontrava, naquele estágio natural, era uma necessidade.
daquela experiência, praticada fora de um templo. Kardec diz, aí é que se encontra o mal. E aí ele diz, determinadas coisas que praticamos enquanto crianças, é extremamente natural para a nossa idade. Praticada numa fase adulta, a mesma ação, redunda no mal. Então diz, na infância espiritual dessa transição, trazemos vestígios de comportamentos, de pulsões, que já o tempo em que nós nos encontramos não suporta mais. Já podemos resolver os conflitos, porque desenvolvemos linguagem, desenvolvemos razão, desenvolvemos fé, desenvolvemos conhecimento, que nos possibilita entendimento entre uma pessoa e outra. No estágio do animal, nós não tínhamos todos esses elementos para chegar, a uma conclusão de um conflito. Hoje nós desenvolvemos, nós aperfeiçoamos a linguagem, nós aperfeiçoamos o entendimento do outro. Já poderemos nos proteger, porque é uma necessidade também nos proteger do outro, sem obrigatoriamente eliminar o outro da existência terrena, para que possamos garantir a nossa sobrevivência e a nossa segurança. Então, o estágio em que nós nos encontramos é estamos, porque é uma transição. Jesus, inclusive, traz um modelo de comportamento que é muito desafiador, que é diante da agressividade do outro, a não resistência. Nós estamos, nesses tempos, precisando refletir muito sobre esse conceito da não resistência, que Gandhi adotou quando conheceu o cristianismo e criou todo um movimento de libertação da Índia, do domínio inglês, usando o princípio da não resistência, sem pegar uma arma. Criou uma grande revolução. Nós, os cristãos da atualidade, estamos abandonando esse princípio, ou não o entendemos em sua profundidade, e elegendo para nós o suporte das armas como defesa. Confiança nas armas como uma defesa pessoal, de tornar um mundo armado para que seja um mundo seguro. Não sei se a gente está entendendo bem a mensagem de Jesus e onde é que cabe esse princípio da não resistência. Quando Jesus disse, se alguém quiser roubar sua capa, ao manto. Se quiser lhe obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. E aí já a época de Gandhi não entendia porque os cristãos não entendiam esse princípio. E dizia assim, se os cristãos fossem cristãos, o mundo já seria outro. Foi preciso naquela época, um indiano apontar a essência do cristianismo para nós, que a gente não estava vendo. Porque esse princípio foi vivido amplamente pelos primeiros cristãos, que
foram aos circos romanos cantando, sem nenhuma resistência. Sem nenhuma resistência. Foram cantando. É certo que eram espíritos, talvez, muito além do seu tempo. Mas para deixar para nós o exemplo, para ensinar como se vivia em profundidade os ensinos de Jesus. Para servir de roteiro, né? De facho luminoso para quem viesse depois. Então, eles tinham a obrigação de viver a plenitude para que a gente pudesse seguir os exemplos. Chegamos no século 21, depois dessa era, tentando entender o que foi aqui. O que na verdade foi aqui. Há um presidente, um ex-presidente da FEB, Leopoldo Cirne, que comenta, né, esse episódio, essa renúncia, né, dos primeiros cristãos, e ele diz que tratava-se de um plano elaborado por Jesus, que apesar de serem pessoas das camadas sociais mais simples, eram grandes espíritos que teriam assumido já o compromisso de mostrar tal renúncia para a humanidade, para que a gente em algum momento se espelhasse nisso. E narra ele, né, um episódio de uma criança de seus 10, 12 anos de idade, que é arrastada por guardas romanos e vai ser morta. E a mãe segura o filho, se aproxima do filho, e os guardas acham que ela vai puxar os filhos. Ela bota a mão na cabeça do menino e diz: coragem, coragem, é a hora do seu testemunho. Uma mãe vendo um filho que será sacrificado. E aí ela vai no dia do sacrifício do filho. Eles cortam a cabeça da criança e ela se ajoelha e ampara com o seu vestido e abençoa os soldados e leva a cabeça do menino para enterrar, sem proferir uma única palavra de revolta. Quando o filho está a caminho, ela diz: lembre-se dos ensinos de Jesus, você não vai morrer. Lembre-se dos ensinos de Jesus, você não vai morrer. Então havia uma certeza do que se era. Aqueles espíritos haviam superado a aparência e estavam entendendo a essência. Estavam entendendo que eram espíritos eternos. Estavam entendendo todas as questões transitórias da vida. Apesar da linguagem que Jesus usou para trazer ensinamentos tão profundos, fosse pobre para que pudessem aprofundar. Mas eles o entenderam. Mesmo pelos contos, pelas parábolas, entenderam toda a profundidade do ensino de Jesus e viveram. E souberam viver no mundo, como Jesus dizia, sem ser do mundo, que era a grande questão. Entender que o mundo era uma estação, e que a estação final, né, era esse reino dos céus.
então, nesse processo de desenvolvimento, né, como voltando em processos de aspiral, em que a nossa existência passada, de algum momento, ressoa na existência presente, quando nós retornamos. Não é que seja a mesma coisa, mas ainda ressoa. Construímos uma personalidade ainda sob o efeito da experiência passada. Ainda ressurge em nós. Então, quando eu construo essa persona baseada onde eu nasci, dos pais que eu tive, da língua que eu estudei, da cidade onde eu morei, da profissão em que tenho, também trago os elementos das experiências passadas para compor aquilo que eu sou. Então, não sou só a experiência de hoje. Sou, né, o conjunto de todas as experiências que tive. Aquilo ao qual eu me identifico, né, como é seu nome? Renan? Que o Renan traz, né, que o Renan, quando traz e diz, é porque isso é a memória, porque isso é o que a gente percebe, né, é uma parte do que sou. É apenas uma parte disso, mas sou muito mais. Trago algo que se chama intuição, que é um pouco o registro de todo esse meu saber. Então a vida, né? E aí estamos também entendendo o porquê resolveu que a gente deveria esquecer aquelas experiências lá de trás e focar mais na experiência presente para desenvolver uma profissão, né, para ter uma experiência mais focada, né, com determinadas pessoas, ou para, né, nos libertar de determinadas informações dramáticas que talvez nós não soubéssemos lidar com ela e com as novas informações do presente. Então, criou, né, um processo de esquecimento que ele nem é geral e nem é permanente. Não é uma lei geral, porque no mundo muitas pessoas lembram do que foi. Ao longo de todas as idades, né, e culturas, houveram pessoas registradas, porque inúmeras não foram registradas, que lembravam das suas experiências, talvez porque estivessem maduras, né, para essas lembranças. Então, esse processo de desenvolvimento em nós mesmos, foi a Cláudia, foi que provou esse sistema. Comecei dizendo que eu fiquei sonso, viu, Cláudia? Esse processo de desenvolvimento em nós passa também por uma desconstrução de nós, uma desconstrução daquilo que é aparente e que nós assimilamos como essência. Personalidade vem de persona, persona significa máscara. Nós não somos a máscara. Máscara é algo que nós usamos para uma experiência. A máscara, né, a persona, era usada no teatro grego para se representar o personagem. Por isso que isso veio até nós. Então, o ator poderia, no teatro grego, representar vários personagens e usar várias personas, várias máscaras, sem ser ele.
mas viver papéis. Levava algo dele para os personagens, mas ele não era um personagem. Paulo de Tarso chama isso de matar o homem velho em nós. Em algum momento ele disse: eu, Paulo, não vivo mais. Cristo vive em mim. O que ele fez? Ele deixou de se identificar enquanto Paulo, judeu e romano, e passou a se identificar com a sua essência. Quando ele diz o Cristo que vive em mim, é mais do que um processo de adoração de Jesus. Ele está falando de adoração de Jesus. Ele está falando de um conceito profundo que é do Cristo interno em nós. É a identificação com o Cristo interno em nós, ou seja, com aquilo que somos em essência. Então Paulo viveu em vida, ou seja, nesse processo de encarnação, a morte da personalidade e o nascimento do Cristo, ou seja, do ser cristificado. Jesus simboliza isso de novo na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo vive todas as coisas do mundo e gasta todos os seus recursos, gasta todos os seus bens. E depois ele diz, e aí ele teve fome. Era uma fome de coisas, era uma fome espiritual. E se alimentava, e não se deixava de se alimentar nem da comida dos porcos. Os porcos para os judeus eram as coisas do mundo. Ou seja, o alimento do mundo é insuficiente para o alimento do Espírito. Então Jesus disse que o filho pródigo deu um grande passo, mergulhou em si mesmo. O texto diz, entrou em si mesmo. E quando ele faz essa entrada em si mesmo, esse mergulho em si mesmo, ele emerge e se identifica com a sua essência e diz, agora vou voltar para o meu Pai. Ele diz, não sou do mundo, não sou mundano, não vou comer a comida dos porcos. Na casa do meu Pai tem fartura. Então começa aquela etapa que a gente mandou no anterior da ascensão do Espírito. E para essa ascensão, ele tem que mergulhar em si mesmo, para se compreender, para entender a sua realidade profunda e se desidentificar com a aparência, com a máscara. Há inúmeras práticas que nos conduzem a esse processo de desidentificação. A meditação, eu vi que estava tendo um curso sobre meditação, nos leva a essa experiência profunda com o eu interior. Então, quando a gente senta e relaxa e vai fazendo esse exercício também de esquecimento do corpo, é um pouco esse exercício de se desidentificar profundamente com a aparência e com o transitório, para se identificar com a nossa essência. E aí a prática vai nos conduzindo a esse caminho. Mas eu estava lendo algo ainda, também pensando nesse tema,
E o texto do Evangelho falava sobre o perdão. E aí o Espírito diz: o exercício do perdão é essa renúncia do apego ao eu. É uma constante renúncia do apego ao eu. Puxa, eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Ou seja, perdoar para esse espírito era se desidentificar com a pessoa. Porque o outro só é capaz de arranhar e ofender a aparência, não a essência. Só é capaz de nos ferir naquilo que é de fato transitório, e não no que é permanente. Só somos afetados na nossa persona, e não no espírito. Então, perdoar é se desvincular desse arranhão da personalidade, dessa superfície que o outro conseguiu atingir. E aí o poeta Gibran disse assim: ninguém com a sua pequena vara consegue tocar o fundo do poço onde se encontra a essência do Espírito. Só ficando na superfície. Onde o Espírito está em sua essência, os chineses representam como o lago profundo da calmaria. É inabalável pelas ondas da superfície. Então toda a nossa, as nossas perturbações e os nossos sofrimentos advêm da nossa identificação muito profunda com tudo o que é transitório. O que tem nos feito sofrer não é o nosso vínculo com a essência, é o nosso vínculo com a aparência. Que tem feito a gente deixar de dormir, não são os problemas profundos da existência do Espírito, mas os problemas da transição que estão registrados na personalidade. Kardec criou para si mesmo um exercício de meditação. Ele disse assim: quando os problemas do mundo, as perseguições, as desavenças mesmo na sociedade espírita me atingiam, eu me recolhia e me imaginava já como espírito. E aí eu examinava o mesmo problema, não da perspectiva de Kardec, mas da perspectiva de um ser espiritual. E não via de regra. Os problemas vistos por mim como grandes tomavam uma dimensão muito pequena. E eu me sentia mais aliviado, mais confortável, sabendo que tudo aquilo passaria. E eu permaneceria. E não levaria para o mundo espiritual aquelas dificuldades. Porque elas só tinham sentido para a personalidade. Não tinha sentido para o Espírito eterno. Kardec deixou essa dica como uma metodologia. Identificarmos cada vez mais com a nossa essência. Diante das dificuldades, nos projetarmos como Espírito. Para examinar o problema sobre uma
esse exercício contínuo, né, vai fazendo o mesmo processo que Paulo fez. E a gente vai ser capaz, né, de analisar o que é em nós que passa e o que é em nós que permanece. Sabendo, né, que a nossa meta principal nesse mundo não é a construção de uma personalidade que vai permanecer, mas do reino dos céus, né, como um legado do Espírito, um estado espiritual que nós devemos construir, que Jesus apontou, né, como a meta principal: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas virão como acréscimo. Temos, em algum momento, invertido as coisas, invertido a ordem de prioridade, por tudo que temos falado aqui. Nossa ordem de prioridade está numa submissão da persona, da personalidade e o seu cortejo de bem-estar material. Uma submissão da essência à aparência. Daniel diz que a gente tem, em algum momento, né, como que espiritualizar o mundo da matéria, e não a matéria materializar o espírito. Ou seja, influenciar a dinâmica do comportamento do espírito. Então, eis o nosso desafio: desenvolver a nós mesmos, por nós mesmos, é nos identificarmos com o que há de mais profundo em nós, que alguns têm chamado de Cristo interno, que Jesus chamou do reino dos céus dentro de nós. Esse é o nosso tempo. Muito obrigado.